Seja bem-vindo ao canal. Antes de a gente começar o vídeo, se inscreve no nosso canal, curte e fica por dentro dos próximos vídeos. A leitura da semana de hoje é Como ter o coração de Maria no mundo de Marta. E eu vou mostrar um pouquinho do livro para vocês e como ele é por dentro. Confere aí. Então vamos lá. Por dentro do livro. Vamos apresentar o livro aqui para vocês. A capa é bem simples, nada muito sofisticado, mas ao mesmo tempo muito bonita. As folhas infelizmente são brancas, o que deixa a desejar um pouco na qualidade do livro, porque eu não sei se vocês sabem, mas quando a folha é branca isso prejudica a nossa vista, ou seja, deixa a nossa vista mais cansada e a gente acaba não conseguindo ler tanto quanto a gente gostaria. Aqui a gente tem um sumário do livro. O livro tem 12 capítulos e ele tem 3 apêndices no final. Vou mostrar um pouquinho dos capítulos para vocês. Os capítulos eles não são muito pequenos. Alguns são médios e alguns são grandes, mas em geral não são pequenos. Então, se você não gosta de capítulos grandes, lamento informar, mas não foi dessa vez. Mas são capítulos muito dinâmicos. Eles passam super rápido, você se diverte, você aprende muito. A autora deixa várias estratégias para você poder estar usando, alguns conselhos. Ela usa trechos de outros livros para complementar o estudo dela, o que é muito interessante. Ela deixa alguns passo a passos para você descobrir algumas coisas sobre você, como você é e o que você pode estar fazendo para mudar algumas coisas. E isso é muito interessante. E no final do livro, como eu disse, a gente vai ter os apêndices. E uma das funções dos apêndices é facilitar o nosso estudo. Ou seja, a gente tem até um guia de estudo aqui, né? Então aqui você lê o seu capítulo. No final do livro tem aqui, você pega capítulo 1, a história de 2 irmãs. Então você vem e vai ter um estudo exatamente sobre esse capítulo. Aí o capítulo 2, e você vai desenvolvendo isso. Você vai meditar a respeito do que você leu. Então é mais uma ajuda para estar desenvolvendo a sua meditação em cima das escrituras. E é muito bom. Eu particularmente gostei bastante e super recomendo, galera. E aqui, a parte de trás do livro. O acabamento do livro é muito bom, muito bonito. Eu gostei bastante. Super recomendo. A Joanna Weaver, ela é uma autora inglesa, casada com um pastor e tem 3 filhos. O livro vai se basear numa série de relatos que ela esteve estudando da Bíblia, sobre a vida dela e de como alcançar um lugar de intimidade em Jesus. Ela frequentemente chama esse lugar de Sala de Estar, porque é o lugar em que Maria estava aos pés de Jesus. Maria estava aos pés de Jesus na Sala de Estar. Então sempre que ela vai falar de um lugar de intimidade, ela se refere à Sala de Estar. E ela vai nos mostrar como alcançar este lugar de intimidade em Deus. Ela vai se basear muito nos evangelhos de João e Lucas, que são as histórias de Maria, Marta e Lázaro. E ela vai nos encaminhando para conseguirmos ter esse coração de Maria no mundo de Marta. Ela vem nos ensinar a equilibrar serviço e adoração, porque muitas vezes ou nós nos dedicamos demais ao serviço, ou muitas vezes nos dedicamos demais à adoração. E o serviço é uma forma de adoração também. Então nós devemos equilibrar os dois. Ela compara isso a uma gangorra, que é muito interessante a comparação que ela faz. E ela vem nos dando algumas dicas de como nós podemos fazer isso, de enxergar algumas coisas em nós, ela vem nos entregando passos. Ela pega trechos de outros livros para complementar o que ela está falando, o que é muito interessante porque traz um embasamento para o estudo dela. Ela vai nos mostrar como ter um coração alegre, como o coração de Maria. Ela faz uma comparação entre o coração de Maria e o coração de Judas. Porque quando Maria quebra o vaso de alabastro aos pés de Jesus, Judas se revolta. Então, a adoração genuína de um coração entregue ao Senhor sempre vai gerar revolta num coração que não está entregue ao Senhor. Ela mostra como a história de Marta, por exemplo, gerou transformação. Marta pensava de um jeito e depois nós vemos ela pensando de outro jeito, agindo de outro jeito e pensando de outra forma. Mas Judas, por exemplo, ele começa de um jeito e ele termina do mesmo jeito. Se não termina, pior, né? Então, ela mostra como a caminhada com Cristo deve nos transformar e mudar a nós. Ela fala sobre os frutos
que nós devemos ser como uma árvore que dá frutos, mas não como um galho que está no chão e tenta produzir os frutos sem ter as raízes. Nós devemos estar ligados a uma árvore, e essa árvore é Cristo, que tem raízes, e então nós produzimos bons frutos. E não tentar dar os frutos sem estarmos conectados à árvore. Ela também vai falar sobre os pensamentos. Muitas vezes nós temos pensamentos que nos atrapalham, que nos afastam de Cristo. Então ela nos ensina a como selecionar esses pensamentos, a como saber se eles provêm do Senhor ou se eles não provêm. E ela nos fala sobre entregarmos os nossos pensamentos a Cristo, porque Cristo retira de nós toda a aflição e tudo aquilo que corrompe os nossos pensamentos. É muito interessante a forma como ela vai abordar este tema. Eu particularmente gostei bastante, muito interessante. E o foco do livro vai ser adoração. A adoração é o fator principal desse livro. Então, se você quer mergulhar um pouco mais fundo a respeito de adoração, de entrega, como ter intimidade com Deus, esse livro é para você. A linguagem do livro é muito boa, muito fácil. O entendimento dele também. É um livro rápido, você lê rapidinho. Não é muito grosso, ele é bem curtinho para falar a verdade. Então, é muito bom de ler, eu super recomendo ele, eu gostei bastante. É legal que ela traz os trechos ensinando passo a passo, como você pode estar desenvolvendo algumas coisas em Cristo, e isso é muito interessante. Agora eu vou contar um trecho do livro para vocês, que é sobre a história da carroça. Vamos lá. Havia um certo homem que ele se encontrou com Deus, e Deus falou para ele: você não quer fazer um serviço para mim, não sei o que, estou precisando. E ele fala: claro, porque não, seria um prazer. Então Deus fala para ele: eu tenho uma carroça e 3 pedras, e eu preciso que você leve até o alto de uma colina. Então ele fala: tudo bem, eu consigo. E daí ele pega a carroça e começa a levar ela, né? Ele chega numa vila e ele encontra um amigo. E o amigo fala: poxa, estou aqui com uma rocha e eu preciso levar lá no alto daquela colina. Eu estava orando para ter alguém para fazer isso, porque eu não estou tendo tempo. Se você pudesse levar, ia ser uma resposta de oração para mim. E ele fala: por que não? Coloca aí atrás, eu levo para você. E depois ele encontra mais um amigo dele, e o amigo dele fala: poxa, eu preciso que alguém leve uma mala de seixos para mim. E ele fala: coloca aí atrás, eu estou subindo lá mesmo, para a colina, coloca aí que eu levo. E então ele vai, e ele começa a subir, e quando ele começa a subir a colina, a carroça começa a bambolear para os lados, começa a pesar, e uma hora ela dá nas pernas dele e machuca. E daí ele fala: eu desisto, Senhor, eu desisto. Eu não quero mais carregar esta carroça, o fardo é muito pesado. Então Deus aparece para ele e fala: o fardo é pesado? Como assim? Deixa-me ver. O que tem na sua carroça? Por que tem uma mala de seixos? Meu amigo pediu para mim levar. Aí Deus tira essa mala de seixos. Por que tem uma rocha? Meu outro amigo pediu para mim levar porque ele não tinha tempo. Então Deus tira essa rocha. E ele fala: leve os seus pesos. Leve aquilo que eu pedi para você levar. Os outros têm que levar os pesos e as cargas dele. O meu fardo é leve. Carregue somente o que eu te dei. Eu te pedi para carregar 3 pedras. E não uma rocha, uma mala de seixos e 3 pedras. É apenas 3 pedras. Leve apenas o que eu te pedi para levar. Não leve o fardo dos outros. Cada um leve o seu fardo. Porque o meu fardo é leve e ele não pesa. Então essa é a história que tem no livro e eu queria deixar para vocês. Queria que vocês pudessem meditar em cima desse trecho, que se eu não me engano está no capítulo 4 do livro, e que eu achei muito bacana. A minha opinião sobre o livro é que o livro é muito bom, a linguagem é super fácil, é uma linguagem que não cansa, uma linguagem que você entende, porque às vezes nós pegamos livros e eles têm uma linguagem totalmente difícil, totalmente complicada, e há um difícil entendimento para a gente estar compreendendo o que está no livro, mas não é o caso. O livro é muito bom. Os capítulos não são densos, raramente uma parte do capítulo é densa, então são capítulos que têm um bom desenvolvimento, que contam uma história boa. Não é muito repetitivo, cada capítulo ela vai trazer algo novo e as informações elas vão se mesclando. Então, quando você pensa que está repetitivo, não é repetitivo, é porque
precisa da base anterior para fundamentar um pensamento novo. Então as informações vão se juntando, elas vão se misturando e vão se consolidando, para no final você entender totalmente como ter um coração de Maria no mundo de Marta. É muito legal também que o livro deixa no final aquele apêndice que eu falei para vocês, em que você pode estar meditando, que é um guia de estudo. E isso é muito legal também, porque ajuda a gente a ter uma meditação maior sobre o livro. Na minha opinião, eu daria umas 5 estrelas para esse livro. Muito bom, eu gostei muito. E eu super recomendo para vocês, galera. Essa é a dica de leitura dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Fica até a próxima aí. Não perde as novidades do canal. E é isso, galerinha.